Aí eu vou te fazer uma pergunta particular, né? Como assim que você responda com toda o seu conhecimento, né? Com toda a sua bagagem, com toda a sua vivência. Quando a gente fecha os olhos, o que que acontece quando a gente morre? O que que vem? Você sabe? Você me botou numa enrascada agora, hein? Mas eu digo assim, você falar da sua crença, não em geral, né? Você não estou generalizando. O que que acontece depois quando fechamos os olhos? Definitivamente. Olha, primeiro de tudo, não faria sentido nenhum a gente amar, a gente sofrer, a gente viver, a gente conquistar, a gente desenvolver sentimentos e emoções e acabar por aqui, né? Evidentemente que a gente sente Você não precisa ir muito longe para você sentir um amigo espiritual, você não precisa ir muito longe para sentir uma presença daqueles que a gente amou e que partiram. A gente também não precisa ir muito longe para a gente ir, por exemplo, num cemitério, numa parte mais densa, fechar o olho e sentir um ambiente pesado naquele local. Às vezes um ambiente de desespero, de angústia, que normalmente é o que acontece quando o corpo físico se desprende do corpo espiritual. É complexo, né, Érica? Porque imagina você tem uma filha, você tem neto, você tem neta, você tem um marido, você tem mãe, você tem pai, você tem aquilo, exemplos. E daqui a pouco você desencarnou. A sensação do último adeus, do último abraço. Eu estou viva, gente, não choro, eu estou aqui. O desespero. Existe um processo, não vou entrar em religião, mas existe um processo que é muito doloroso. E existe um tempo de adaptação para essas pessoas que desencarnaram. A cicatriz também aqui, que também tem que ser um trabalho em conjunto para que as pessoas entendam a partida. O maior ato de amor, falei isso da outra vez, é você libertar aquela pessoa que você ama. Esse é o maior ato de coragem, o mais dificílimo possível, é libertar aquela pessoa que a gente ama. Isso é difícil pra caramba, isso é um ato de coragem. Isso não é para qualquer um. Então, a pessoa, quando ela desencarna, ela se prende através das suas emoções, dos seus sentimentos, e às vezes não é nem porque morreu só. Às vezes é porque queria ter uma última oportunidade de se despedir daquela pessoa. Mesma coisa você, poxa, podia ter aproveitado, não estou usando isso como exemplo, mas eu acho que seria melhor do que a gente usar pessoas que estão ainda entre a gente, mas talvez, poxa, talvez podia ter aproveitado melhor o meu pai. Talvez podia ter dado mais abraço, rido mais, sabe? Pequenos momentos que às vezes a gente, na nossa correria diária, às vezes é muito difícil. Às vezes a gente vai deixando para depois, às vezes a gente está meio ranzinza, às vezes não estou sem tempo. Às vezes um gesto de amor, um gesto de generosidade, uma risadinha, um cafezinho no final da tarde, um bolinho, um almocinho, uma risada, uma gargalhada, isso faz uma falta. De repente você tem tudo agora e daqui a pouco tudo isso, num piscar de olhos, a realidade é totalmente diferente, daqui a pouco você vê o mundo mudando em câmera lenta. Isso é muito difícil. Para a gente que fica aqui é muito doloroso também. É muito difícil também. A gente passa por emoções e sentimentos que a gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar a dor da partida, ou a dor de talvez poderia ter sido diferente. Você não consegue explicar. A gente consegue falar umas coisas clichê. Foi a vontade de Deus. Mas vai passar. Essas coisas clichê que a gente maqueia. É uma forma de photoshopar aquilo que a gente não consegue explicar. E aquelas pessoas que partiram precisam disso. Precisa se desapegar, mas, sobretudo, o desapego também tem que... Sabe aquela ponte? A sineta, ela bate daqui para lá, mas também bate de lá para cá. Então, o desapego tem que ser coletivo. Para que ande para frente. Para que passe justamente por aquilo que eu falei dos milagreiros lá atrás. Para passar por um processo de aceitação, processo de cuidado, processo de zelo, de retificação, de restauração, que isso é muito importante para que esses espíritos ganhem a consciência, se equilibram, passam por tratamento e vivem as suas novas realidades, né? Isso não quer dizer, gente, que a gente fala de milagreiro, que não sei o quê, isso não quer dizer que
você morrendo aqui agora, daqui 5 meses você vai estar aqui ajudando, não vai. Não funciona desse jeito. Cada espírito tem a sua individualidade e a sua particularidade, isso é hierárquico. Então, isso leva tempo. Às vezes, um espírito amigo, ele volta daqui 30 anos. Tem outros que voltam daqui 5, daqui 6, para ajudar. É missão. E tem aqueles que também não venham para cá ajudar aqui, ajudam justamente aqueles que partiram e que também precisam desse amparo para seguir em frente. A dor é coletiva. A dor é coletiva. E a sensação, esse tom de despedida, esse luto, o luto ele é um dos sentimentos mais complexos que ninguém vai conseguir explicar o luto. E hoje em dia você vê psiquiátricas, psicólogas, pessoas que estudam a mente, as emoções, dá uma explicação muitas vezes até superficial, porque ninguém consegue explicar o sentimento do luto. E isso falando, espiritualmente falando, eu podia falar milhares de coisas aqui sobre o luto, através das minhas experiências, mas isso é muito particular, o luto ele é diferente. Talvez o sentimento que você esteja sentindo agora seja diferente do sentimento que eu senti quando a minha avó partiu, quando meu avô partiu. Talvez o sentimento que você está sentindo agora é o sentimento que no futuramente eu vou sentir de alguém da minha família, o meu pai, ou minha mãe, ou etc e tal. Então, assim, o luto ele é um sentimento complexo, é um sentimento que não tem explicação. Você só tem que viver e aceitar. E você abrir a mão permitindo que o outro alce voo e siga em frente, cara, é muito difícil. No luto, né? Isso é importante falar do luto, porque às vezes as pessoas podem aliar esse sentimento também aos processos de relacionamento. E também, obviamente, que tem que ser um processo libertador, de você libertar aquele que você ama, porque também é um ato de coragem, mas falando especificamente do luto e das pessoas que partiram, você tem que saber libertar. Porque muitas pessoas, elas aprisionam aqueles que a gente julga amar. É com grade, com cadeado, com corrente, com gaiola, e não funciona desse jeito. Isso é egoísmo. Se foi, tem que deixar partir. Às vezes as nossas emoções e sentimentos desequilibrados atrapalham também, não só aquele que partiu, mas a gente também. Então é bom, importante emitir bons pensamentos, lembrar das coisas boas, rir pra cacete das coisas que foram maravilhosas de terem vivido junto, que isso é mais importante. Cantar, essa música fulano gostava e adorava, e brinca, sorri, dance, e é isso. Eu acho que isso talvez sintetiza melhor o que eu posso falar nesse momento, sem ficar entrando em doutrinações religiosas. Eu acho que porque o luto é muito difícil, cara. É muito difícil. É muito difícil. Passei isso com a minha avó, que morreu de câncer. Ela morreu com câncer no pâncreas. Foi muito difícil, muito doloroso. Poucos minutos antes dela falecer, eu estava com ela no leito da UTI. E o tempo que a gente voltou de carro, falou, até amanhã a gente volta, porque não podia ficar lá, era tempo de Covid, era o final do Covid, a gente, no caminho, na metade do caminho de casa, ligaram para a gente voltar de novo, porque ela tinha acabado de entrar em óbito. Isso foi devastador, porque minha avó, para mim, era minha super-herói, assim. Ela era uma pessoa que não dá para explicar. Ela tinha muito de mim, e eu tenho muito dela. Desde na autorreflexão, desde no momento desde na parte sentimental, desde na ranzinzice, porque às vezes eu tenho meus momentos também, que eu sou meio ranzinzão. Eu adoro isso também. E o sentimento que a gente tinha que era muito puro, então isso doeu pra cacete. Tanto é que isso daí eu parei a atividade espiritual, parei tudo por quase 2 anos, porque eu precisava entrar num processo de reflexão, não era processo de tristeza sequencial, era um processo de autorreflexão e de viver outras coisas naquele momento, viver mais na família, viver mais com os filhos, viver viver um pouco, entendeu? Para poder tentar entender esse choque de realidade que de alguma forma aconteceu. E é difícil pra cacete, cara. Difícil pra cacete. Espero que tenha dado para entender mais ou menos. É importante dizer que eu não estou falando isso de uma forma única, tá, gente? Isso é uma reflexão que eu estou dando para que ela se torne coletiva e cada um dentro do teu íntimo
refletir através das suas experiências e das suas ações, tá bom? Porque senão o pessoal vai achar que eu sou o Pablo Marçal aqui dando aula de como é que supera o luto, e não é assim não, hein? Não, igual um inscrito que tem aqui, o Leandro, do Criativa Engenharia, ele falou que ele acredita que a morte é a continuidade das nossas vidas em outro plano. Nós seríamos espíritos em outro plano e aqui nós vamos deixar massa, né? E aí é a continuação. Muita gente pensa assim, como tem muitos também que pensam que quando a gente morre, a gente fica dormindo. Só vai A crença, né? Que acabou. O problema é que tem gente que já dorme demais em terra, né? Deixa eu pegar um café aí, peraí. Tá bom.